Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Santos de Inglês e essa aula de hoje é sobre o uso de Simple Past de Past Continuous, além de estrutura, o como que um interage com o outro e como cada um deles vai contribuir para o sentido que uma sentença vai ter em um texto. Vamos nessa? Então, primeiramente aqui, bora falar do Simple Past. Parece muito com o nosso português, muito mesmo. É basicamente uma ação no passado. A diferença é que, em língua inglesa, por norma culta, a ação em passado expressa pelo Simple Past, ela tem que ter uma indicação de tempo. Você tem que falar quando a ação aconteceu. Se fosse português, não faz diferença. Por exemplo, uma frase em português. Eu comi pizza ontem. Ontem é um tempo definido, perfeito? Tira esse ontem da frase. Eu comi pizza. Em português, falar quando a ação aconteceu ou não faz a menor diferença nesse caso, porque na nossa língua, se ela é passado e ponto final. Em inglês, não. Em inglês tem uma diferença imensa aqui, e é regra, tá? Simple past, ação no passado que eu falo quando aconteceu. Uma ação no passado que eu não falo quando aconteceu é outra coisa, é present perfect, é uma outra aula. Então aqui você tem que dizer quando a ação aconteceu sim, coisa que não tem no nosso português, perfeito? E aqui nessa tela você tem os 4 meios de você expressar esta definição de tempo. Primeiro deles está aqui no She visited me last night, quer dizer, com um advérbio de tempo, com um last night, com um yesterday, com um 2 days ago, com algum marcador de tempo passado. Perfeito? E assim, qual é a segunda forma de você expressar esse tempo passado? É na frase 2. They arrived on March the 1st. Simples, com uma data passada. Óbvio, se eu coloco uma data que já aconteceu, é um marcador de tempo passado também. Terceira forma, quando você ouve que o Simple Past exige marcação de tempo, tem um povo que acha que é em todas as sentenças. Nossa, ficaria um texto péssimo. Quer ver? Sua frase 3 aí na tela, ó. They were here last night. We had wine last night. We had dinner together last night. Ah, que texto chato! Não tem por que ser assim, tá? Não é em todas as frases, e sim em todas as cenas. Tá? Então aqui nessa tua sentença 3, o marcador de tempo do we had wine é o contexto, porque a sentença anterior já fala que foi last night. Então veja, foram por enquanto 3 marcadores de tempo. Primeiro, expressão em passado, advérbio de tempo passado. Segundo, uma data passada. Terceiro, o contexto. Você tem já uma frase na mesma cena que indica o tempo da cena inteira e não em todas as sentenças. E a quarta forma qual é? Que está na sua tela aí também. No She crashed her car when she saw a ghost. É quando eu tenho uma segunda ação que está ali só para marcar o tempo da primeira ação. Coloca a sentença em português. Ela bateu o seu carro na hora que viu o fantasminha. Quer dizer, o when she saw a ghost é apenas a indicação de quando ela bateu o carro. Então aqui o when she saw a ghost é um marcador de tempo. São esses os 4. Advérbios e expressões no passado, datas passadas, contexto e uma segunda ação marcando o tempo da primeira ação. Mas lembre que em inglês, por norma culta, você tem que falar sim quando a ação aconteceu. Você deve ter visto já por aí bastante mesmo Simple Past sem essa indicação de tempo. Existe, é mais informal. Então você vai ter isso em séries, em filmes, talvez em inglês americano você veja isso, mas por norma culta, não. Via de regra, você tem que falar quando a coisa aconteceu, sim. Ok? Agora vamos falar de Past Continuous. Quem é o Past Continuous? É um tempo composto feito de um verbo to be mais um ing e, claro, como ele é um past continuous, to be no passado. É o was working, were dancing, was reading, were studying, sei lá. Perfeito? Então vai ser was, were, que é o verbo to be no passado, mais verbo em gerúndio, que em inglês é feito com esse ing. Ora, aqui então eu tenho uma ideia de progressão, de continuidade, de uma coisa que estava acontecendo. Então tá ali, é uma ação em andamento em um dado momento passado. Por exemplo, em She was reading last night. Só que essa sentença tem um erro.
E aí nessa hora você para e pensa a frase em português, você pensa, bem, ela estava lendo ontem à noite. Ah, faz sentido em português. E aí você empaca, você não entende o erro da frase. Vamos lá. Inglês é uma língua bastante mais lógica. A cena que eu tenho aqui em She was reading last night não fala que ela começou e terminou de ler ontem à noite, porque aqui no She was reading last night eu tenho essa indicação de tempo, esse last night, como um momento de passagem. Nesse dado momento algo estava acontecendo. Então a frase fala o quê? A frase fala que este ler começou antes do ontem à noite. Antes quando? Ninguém sabe, tá? E ela seguiu lendo sem cessar, passando pelo ontem à noite até um pouco mais depois. Depois quanto? Ninguém sabe. Ela leu brincando por umas 13 horas sem parar. Como que você chega nessa lógica? Pensa numa frase no presente contínuo, do tipo, eu estou trabalhando agora. Quando você ouve esse eu estou trabalhando agora, você já percebe que o trabalho não começou agora. Ele começou antes e que ele agora já está acontecendo. Ele agora já está em progresso. Ele agora já está em andamento, não é? E ele vai passar desse agora. Por quê? Uma sentença em tempo contínuo, ela diz que naquele dado momento definido pela sentença, aquilo já está rolando. Aquilo começa antes. Então aqui a falha qual é? Como eu te falei aqui nessa tua definição do uso, tem que ser um momento passado. Last night é um período. Tem que ser um pouquinho mais pontuado. Assim, nesse dado instante passado, aquela ação estava acontecendo. Quer ver? Agora tá certinho. Veja como a cena fica muito mais limpa desse jeito. Né? Desse jeito. Ontem às 9, ela estava lendo. Ora, este ler teve início antes das 9, antes que horas? Ninguém sabe. Nesse momento exato, às 9, ela já estava lendo e esta leitura passou das 9. Passou quanto? Ninguém sabe também. Fica muito mais limpo, não é? Porque esse é o uso de um tempo contínuo. Em um dado instante, algo está acontecendo, estava acontecendo e, se fosse futuro, estará acontecendo. Perfeito? Então, nós temos já Simple Past e Past Continuous definidos, explicados e com exemplos. Agora, vamos ver a interação dos dois. Como que conhecer essa gramática vai mexer na sua leitura de um texto. Tá ali, ó. Pensa que é uma festa. Vamos pensar em uma cena aqui. São duas festas diferentes. Na primeira festa, she left when I arrived. E na segunda cena dessa outra festa, she was leaving when I arrived. Agora leia as duas sentenças e tente imaginar em que as cenas são diferentes. Primeiro, as pessoas se viram ou não? E segundo, caso tenham se visto, como é que foi esse encontro entre essas pessoas? Porque em inglês a gramática é tão chatinha, é tão regrada, que o que está escrito na gramática vai te criar contexto para um texto, tá? Então agora, para aí um pouquinho, leia as frases, pensa. Pensou? Volta para cá que eu vou te explicar essa diferença. Então agora pensa você, pausa o vídeo rapidinho. Foi? Vamos lá? Eu vou começar pela frase 2, que eu achei ela um pouco mais fácil para a gente visualizar a cena. Colocando a frase em português, ela estava saindo quando eu cheguei. A gente se encontrou? Provavelmente sim. E sim, foi na porta, porque quando eu cheguei, ela já estava saindo. Esta é a cena clássica de uma interação entre um past continuous e um simple past. Seria o seguinte, ó, alguma coisa estava acontecendo, veio uma segunda ação e interrompeu, e deu um corte nisso. Frase mais clássica para isso é, eu estava tomando banho quando o telefone tocou. Isso interrompe meu banho. Eu estava cozinhando quando você me telefonou. Então, uma coisa estava acontecendo, ela já estava saindo. Então, eu cheguei. Aí ela parou para falar comigo. Eu dei uma interrompida na saída dela. Então, uma sentença que traga past continuous com simple past praticamente sempre tem esse tom de uma ação interrompida. Agora, na frase de cima, no she left when I arrived, as duas estão em simple past. A gente se viu? Talvez não. Talvez ela tenha me visto. E indo um pouco além, pensando numa cena um pouco mais assim interpretativa, talvez ela me odeie. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei, ela foi embora. Assim que eu cheguei, ela foi embora. Se uma oração, se uma sentença
traz as orações em simple past. Então agora aqui eu falo de ações consecutivas, uma seguida da outra. Pensa em frase de curso de inglês básico. Yesterday I got up at 7, had breakfast, brushed my teeth, took a shower and went to work. Quer dizer, ontem eu levantei às 7, tomei café, escovei dentes, tomei banho e fui trabalhar. Perceba que quando eu coloco todas as ações em simple past, elas viram uma corrente de ações em sequência. É isso que eu tenho aqui. Assim que eu cheguei, logo depois que eu cheguei, ela foi embora. Eu acho que ela me odeia, vai. Quer dizer, ela falou, nossa, ele chegou, eu vou embora antes que ele me veja. Então veja que a questão gramatical, ela muda em como você vai ler um texto. Então aqui, ó, duas ações em simple past são ações consecutivas. Uma em past continuous, outra em simple past. Você tem uma ação interrompida e não está na tela, mas vou falar sobre isso também. E se fossem as duas em past continuous, hein? Como seria? Duas ações em past continuous são ações simultâneas. Pense em uma frase bem fácil para isso. Eu estava trabalhando enquanto ela estava jantando. Perfeito? I was working while she was having dinner. Então, se eu coloco as duas em gerúndio, eu tenho as duas acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito? Duas em simple past, ações consecutivas. Um simple past, um past continuous, ação de past continuous interrompida. Duas em past continuous, ações simultâneas. Certo? Então, agora isso vai te ajudar a visualizar a cena dentro de um texto. Perfeito? Bora seguir. Agora aqui pensa se é simple past ou se é past continuous. Dá uma lida na sentença, pensa um pouquinho, pausa o vídeo. Quando você achar uma resposta para isso, volta e a gente conversa. Pausa aí rapidinho. Perfeito? É uma ação em simple past. A frase fala que a família Brown, que os Browns, jantaram ontem à noite para festejar esse aniversário de casamento. Então, como aqui é um simple past, the Browns had a nice dinner last night, tá? Agora, na próxima, faz a mesma coisa, dá uma pausa no vídeo, pensa, e aí você volta para cá. Pausa aí rapidinho. Feito, foi? É a cena clássica do alguma coisa estava acontecendo, vem uma outra ação e interrompe isso. Eu estava jantando ontem à noite quando um dos vizinhos bateu na minha porta. Assim, nossa, ele para o meu jantar, porque esta batida em porta interrompe o que estava acontecendo. Ou seja, I was having dinner yesterday. Essa é um past continuous. Perfeito? Simples, não é? Beijo, tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.